Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, vamos dar continuidade aqui ao estudo da lição. Não estou em casa, estou aqui em uma cidade bem distante da minha, estou na casa da minha tia aqui, estou no quarto aqui do netinho dela. Então, mas daqui também a gente vai fazer o estudo da lição de hoje. O tema da lição de hoje é adorando a imagem novamente. Por que adorando a imagem novamente? Nós vimos no estudo de ontem, adorando a imagem, que os amigos de Daniel, eles se recusaram a adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito, né? E pela recusa da adoração da imagem, eles foram condenados à morte, né? Eles foram condenados a serem jogados na fornalha de fogo ardente, né? E a Bíblia diz ainda que aqueceu a fornalha ainda muito mais do que ela já estava quente, a ponto de que os homens que foram jogar os três lá dentro da fornalha se queimaram e morreram, né? Mas Deus os livrou. Voltando um pouco mais, a gente viu que o rei Nabucodonosor teve um sonho, Daniel interpretou o sonho, era uma estátua que se referia aos reinos que surgiriam, né? A cabeça de ouro representando o rei Nabucodonosor, e depois ele faz essa estátua toda de ouro, tentando dizer ali que o reino dele não passaria a outro. E a cachorrinha está tentando entrar ali na porta. E então ele ainda pediu que a estátua fosse venerada, adorada, né? Aí os três amigos de Daniel se recusam a adorar a imagem, são condenados, mas Deus os livra. E aqui, nessa adorando a imagem, novamente, agora, nós vamos ver aqui no capítulo 13 do livro do Apocalipse, na primeira parte do capítulo 13, aparece aqui uma besta que surge do mar, um animal que surge do mar, que representa um reino. E esse animal, que também é mencionado lá no livro de Daniel, ia perseguir o povo de Deus, ia afrontar o próprio Deus e tal, mas ela recebe uma ferida mortal. E esse animal representa também um poder que surgiria na Terra. E ela recebe essa ferida mortal, ou seja, esse reino perde o seu poder por um tempo, só que a ferida é curada, né? E a partir do verso 11 surge uma nova besta. E o que essa nova besta vai fazer? Esse novo reino, esse novo poder, o que ele faz? Ele faz o seguinte, a partir do verso 11 diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, se referindo à besta que recebeu a ferida mortal. Então essa segunda besta, esse segundo reino, exerce toda a autoridade daquela primeira besta. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Então percebam que aqui, mais uma vez, está se referindo a uma imagem que será feita em homenagem, digamos assim, né? A gente sabe que não é em homenagem, é alguma marca dessa besta, alguma das características dela que será imposta às pessoas
nesse período aqui, que inclusive é a marca da besta, tão falado, né? O 666. Então, essa imagem também deve ser adorada. Você adorar essa imagem é adorar a besta. E aqueles que não adorarem a imagem vão receber também uma pena de morte, assim como os amigos de Daniel receberam a pena de morte. E aqui há um contraste interessante porque, perdão, diz que os que não adorarão a imagem, eles têm uma característica, né? Qual é a característica daqueles que não adorarão a imagem? Apocalipse 14, versos 9 e 11. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, percebam, adorar a imagem da besta está em oposição a guardar os mandamentos de Deus. Veja, todo aquele que adorar a imagem da besta, que também é adorar a besta, ela será punida, ela vai receber ali do cálice da cólera de Deus. Mas os que não adorarem, quem são? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Sendo assim, a gente pode entender que adorar a imagem é viver conforme o que aquela imagem ou aquele poder prega. E o que não adora a imagem é aquele que vive de acordo com o que Deus quer, de acordo com os mandamentos de Deus. Aqui ainda, a gente pode até ler aqui no capítulo 12, no finzinho do capítulo 12, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então o dragão, ele está irado com quem? Com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui no capítulo 16, verso 2, diz: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. E aqui no capítulo 19, verso 20, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E no capítulo 20, verso 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, assentaram-se os tronos, e quem foi que se assentou nos tronos? Aqueles que estavam com Cristo por meio da sua palavra, ou seja, por meio dos seus ensinamentos. E aqui tem um contraste interessante, né, em relação aos adoradores da besta e aos adoradores de Cristo, ou seja, a obediência a Deus ou a obediência às doutrinas humanas, tá? Então a gente vai aprofundar cada vez mais um pouco nesses estudos para que não fique dúvida e que a gente venha entender plenamente o que Deus quer nos dizer por meio desses símbolos, tá bom? Fique com Deus. Vamos orar para a gente finalizar o estudo de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por tua palavra, pelas tuas orientações. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza segundo o teu querer, que o Senhor fortaleça a nossa fé em ti e nos dê, Pai amado, a certeza
de como devemos viver, de como devemos agir, nos portar, o que devemos fazer e, sobretudo, também quanto aos alertas que o Senhor tem nos dado em relação a adorar ou não adorar a besta. Que o Senhor trabalhe em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, para que estejamos preparados para recusar também, assim como os amigos de Daniel recusaram adorar aquela imagem, que nós também recusemos adorar a imagem da besta nos nossos dias. Esteja conosco, nos abençoe, dá-nos um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Então é isso, galerinha. Fiquem com Deus, estude a Bíblia, estude a lição da Escola Sabatina. E amanhã, se Deus quiser, estarei de volta lá na minha casa e nós vamos dar sequência aqui ao estudo da lição, ok? Fica com Deus e até lá.